bem-vindo de volta, Renê. Alegria ter você conosco. Bom dia, Moninha. Bom dia aos nossos queridos telespectadores. Programa Manhã da Piedade. Fala mesmo o programa Manhã da Piedade, porque você está em tanto programa. Deixar claro aonde você está e de qual programa você pertence. Mas o importante é que sempre no Manhã da Piedade. Amém! Renê, vamos continuar o assunto que a gente estava semana passada, né? Falando de tecnologia, sobre aquele negócio na cabeça que toma a vida da gente inteira. E aí eu já começo te perguntando por que a gente tem que tomar esse cuidado todo com a tecnologia. Então, de fato, o tema é tão intrigante, não é, Moninha, que eu resolvi escrever mais sobre ele e falar mais sobre ele. Porque ficou a pergunta, né? Será que então, se a gente pensa aí numa sociedade transhumana, né? Ou seja, vamos ser híbridos, humanos, máquinas, mas mesmo assim, será que nós vamos sobreviver à tecnologia? O que vai nos salvar? Quem vai nos salvar, né? E a tecnologia parece que ela nos afeta tanto. As pessoas elas estão muito conectadas, elas estão tendo comportamentos que nem estão percebendo, né? Como diria da questão do suicídio, algumas pessoas estão assim sendo levadas a cometer atos drásticos na vida porque elas visualizam aquele ato, né? Uhum. Então, está afetando muito. Muita gente está ficando deprimida, ansiosa. Mas será que tem saída? Vamos tentar responder isso. Exatamente, Renê. Além desses perigos que você falou, né? A gente na outra semana falava dos gatilhos. Quais são mais os perigos que essa tecnologia nos traz? Muitos perigos. Na verdade, o principal é tirar o ser humano dele mesmo, tirar a nossa humanidade, né? E o que é a humanidade? No fundo, o contrário do que muitos pensam, não é a razão, não é a nossa capacidade de pensar, não é a nossa capacidade de alcançar as verdades. No fundo, o que nos traz a humanidade são elementos que são muitas vezes vistos como os negativos, né? Por exemplo, nós somos seres finitos, nós somos seres corporais, nós somos seres que também caímos, que temos vazios, e isso tudo são elementos assim que nos salvam, porque Uhum, isso a máquina não vai alcançar. A uhum, máquina pode reproduzir uma inteligência artificial, né? Mas não uma consciência. Ela não sabe que ela existe, né? E isso é um paradoxo, porque quando é interessante a gente pensar, as neurociências chegaram a tantos avanços, mas o fato é que é um mistério. Como que de um elemento físico, que é o cérebro, supostamente, surge a consciência, que é imaterial. Então é um problema que, inclusive, a filosofia da mente, uma área da filosofia, trabalha. uhum. O fato é que isso a gente não consegue reproduzir, nunca conseguiu e nunca vai conseguir. Então, podemos ter um robô, que é o meio humano também, né? Mas não consciente. Não vamos conseguir buscar esses elementos na máquina, que sejam Uhum. corporal, que seja finito, ou mesmo que seja que tenham sentimentos aleatórios, sentimentos a partir da memória, né? Aham, Então, é aí que está a nossa salvação. aham. Robô não abraça, né? Robô não tem calor humano, robô não escuta, Afeto. não olha nos olhos. Exatamente, exatamente. O afeto é revolucionário e sempre será. Renê, você falava do suicídio aí antes e a gente desses gatilhos. Quando a gente fala de tecnologia e de algumas coisas estarem ligadas a essa tecnologia, o suicídio, eu poderia dizer que muitas vezes a tecnologia acaba incentivando? Sem dúvida, incentiva de uma forma inconsciente, o que é pior, que as pessoas não percebem. Hoje nós temos acesso a tudo e esse acesso, ele não é assim inocente, né? Eu há pouco tempo até me surpreendi e fui fazer umas pesquisas nessa direção, adolescentes que eu trato na clínica que estão assim tendo acesso a vídeos de pessoas que escrevem músicas sobre suicídio. Hum, Isso é gravíssimo.
músicas romantizando o suicídio, como se fosse assim, acabar com a vida, um ato de liberdade, um ato de coragem, um ato poético. Não é, não é. Assim como, por exemplo, também eu me espanto com pessoas que acham que é normal as crianças terem acesso à sexualidade, serem erotizadas. Isso é um absurdo. Não pode. Tem o tempo certo. As coisas não podem ser vistas com culpa, Uhum, mas também não podem ser vistas de uma forma violenta, como se fosse uma enxurrada de elementos naquela pessoa, sobretudo se a pessoa não está preparada. Por exemplo, uhum, adolescentes, crianças, né? uhum, Então tem que tomar muito cuidado. Você deve orientar, mas não deve trazer aqueles atos de uma forma chocante, porque uhum. eles podem servir de gatilhos e ser realmente muito negativo. No caso do suicídio, esse tipo de coisa tem que ter uma vigilância em relação a isso. A morte, o suicídio, a automutilação não são coisas poéticas. Não são, são coisas extremamente trágicas e devem ser vistas como tal. Uhum. Renê, e aí quando você fala disso, dessa erotização da infância, é um excesso de liberdade ilusório, na verdade, nós estamos perdendo a nossa liberdade no mundo que estamos vivendo? Eu creio que sim. Nós lutamos muito, a sociedade lutou muito pela liberdade, mas ela está perdendo muitas dimensões de liberdade sem perceber. Hoje, pela própria tecnologia, nós já somos levados, nosso desejo de comprar coisas, de ser de uma determinada forma, de vestir uma determinada roupa, pela indução tecnológica, né? Pelas redes, até mesmo os nossos sonhos, até mesmo os sentimentos. Cada vez mais vejo na clínica que as pessoas estão sentindo coisas parecidas. Ora, mas o ser humano não é único, por que então sentir igual? Podemos ser Uhum, diferentes e devemos ser diferentes. uhum, Então, no fundo, nós estamos vendo mais padrões do que nunca. Isso é uma perda da liberdade, isso é muito ruim. E quando a gente pensa que as crianças elas devem ficar livres, soltas, num certo sentido, sem alguém que responsabilize por elas, é algo muito equivocado. Na verdade, as crianças, elas dependem um caminho muito saudável para as crianças é você verificar se ela tem clareza de quem se responsabiliza por ela. Se uhum, ela sentir que ninguém se responsabiliza, ela vai sofrer muito com isso, seja no momento da infância, seja na adolescência ou na vida adulta. uhum. Então, é preciso que ela tenha clareza disso. E se responsabilizar não é deixar fazer tudo, não é expor a tudo, como às vezes alguns meios de comunicação querem fazer. Não, não Uhum. é por aí. Né? E Renê, por isso então, como consequência, a gente vive um mundo padronizado, todo mundo igual? Vive, sim, porque, no fundo, quando a gente não conhece, não faz um mergulho ao nosso interior, aos nossos desejos, aos nossos não ditos, aos nossos vazios, nós nos apegamos ao que aparece à nossa frente, né? E o ser humano hoje ele está se apegando à primeira muleta que ele encontra. Veja, por exemplo, é comum os jovens hoje, tem uma pesquisa recente do aumento de consumo de cigarros eletrônicos por jovens no Brasil e em outros lugares do mundo. E aí também a pesquisa mostra os malefícios disso, né? Também o acesso às drogas, também o acesso a essa erotização excessiva, ou seja, quando nós não temos uma orientação, quando não temos afeto, nós ficamos muito vulneráveis ao mundo. Nós nos apegamos à primeira muleta que aparece. E muleta nunca é boa, né? Muleta Uhum, nunca é boa. Nós precisamos caminhar com as nossas próprias pernas, né? uhum. Então, nesse sentido, e aí sim, estando de pé, fazer boas escolhas. Renê, o que que a tecnologia pode afetar no nosso futuro? Pode afetar muito. Na verdade, eu penso, Moninha, telespectadores, que a nossa humanidade está passando por um momento muito crucial. Nós temos que decidir para onde nós queremos ir, qual mundo nós queremos construir. Um mundo mais plural, diverso,
mais de empatia, mais de perdão e reconciliação, ou um mundo dominado pelo não humano? Será que vale a pena os nossos esforços, todos, racionais, científicos, artísticos, religiosos, para deixarmos a nossa humanidade de lado? O ser humano parece que esquece de fazer memória. Por exemplo, no século XX foi um século sangrento, um século muito trágico, e lá depois da Segunda Guerra Mundial, muitos filósofos se perguntavam sobre isso. Poxa, mas para que serviu toda a evolução se nós vivemos Auschwitz, vivemos o campo de concentração, o Holocausto, o nazismo, a barbárie? E um livro que eu gosto muito, que mostra essas barbáries de Auschwitz, por exemplo, é um livro do Primo Levi, que ele diz: isso é um homem que foi um filósofo judeu que viveu no campo de concentração. Isso é um homem, isso é um ser humano, Uhum, aquela condição dele ali. E depois um outro livro também chamado Os Manequins Nus, né? uhum, Que mostra essa barbárie. Então ali não existia mais o humano. O humano não foi visto como humano, foi visto como uma coisa. Isso foi o Holocausto. Não tinha um ser humano na frente. E aí levou-se à morte, ao extermínio. Ora, será que nós queremos agora isso também? No mundo que ainda temos guerra, ainda temos também extermínios, mas será que nós queremos ser exterminados pela tecnologia? Não vai ser um extermínio sangrento, mas vai ser um extermínio da nossa humanidade, daquilo que é mais nosso. Os nossos vazios, eles devem permanecer e devem ser elaborados só por nós. Nosso corpo deve permanecer. A nossa finitude também. Devemos lidar com os nossos limites e vulnerabilidades. É assim que o ser humano, ele é humano. Não adianta evolução se abrirmos mão da nossa humanidade. uhum. Muito bem. De tudo então, Renê. Eu quero agora a última pergunta e as considerações finais. Te pergunto, nós ainda temos liberdade? Pois é, olha, Moninha, é uma boa pergunta, né? Mas temos e podemos manter a nossa liberdade. Eu acredito muito que, por mais que nós tenhamos vários determinismos, existe também movimento e movimentos no mundo que tentam trazer o ser humano para sua conexão mais interior, a sua conexão mais propriamente humanizada. Então, ao mesmo tempo que nós vemos tantas pessoas padronizadas, a tecnologia ela desumanizando, mas ao mesmo tempo também tantas pessoas buscando reflexões, buscando caminhos de empatia, caminhos de espiritualidades, né? Então, realmente é possível reconectar o humano com ele mesmo. Acredito muito nisso. Maravilhoso, Renê. Muito obrigada, Renê. Suas considerações finais. Lembrando, gente, o Instagram do Renê Dentes está aqui, ó, Dentes, arroba, Dentes Renê. O site www.renedentes.com.br. Entra lá, segue. Link na bio para consultas, né? Ainda tá fazendo consulta, Renê? Tá com tempo? Sim, sim, sim. Eu continuo como psicanalista, é uma área que eu atuo, assim como professor, que eu não abro mão, eu gosto bastante. Isso mesmo. Link na bio, eles conseguem o contato, né? Sim, sim, com certeza. Muito bem, Renê. Suas considerações finais. Então, Moninha, nossos queridos telespectadores aí de toda semana, eu queria dizer que nós não vamos deixar a nossa condição de humano. Nós temos que nos espelhar em alguns caminhos, né, que a humanidade ela já vivenciou e tem como herança. Um caminho muito válido e muito seguro é o caminho do cristianismo. E o cristianismo, se a gente pensar o que grandes lições que nosso Mestre Jesus Cristo nos deixou foi: nós temos o poder aonde está o não poder, a vulnerabilidade. Foi um Deus que se fez carne, se fez fraco, se fez na cruz, mas para ir alcançar a plenitude. É essa a lição. Nós não podemos tentar vencer a morte pela nossa força, mas sim pelo esvaziamento. Aí sim nós vamos conseguir a plenitude. Então, seremos seres corpóreos, seremos seres finitos e a ressurreição
E a esperança vem dessa nossa condição vulnerável. É assim que nós conseguimos alcançar um outro patamar humano. Maravilhoso, Renê, muito obrigada. Deus abençoe o seu trabalho. Até semana que vem, se Deus quiser. Amém. Até semana que vem.